Oi, Oi, então, vamos Tamires, lá. do Versos de Maio, Isso, é, cursa técnica, cursa técnica em meio ambiente, não é isso? isso aí, Poeta. técnica e arte. Isso aí. Então, me conta, quando você começou a escrever poesia? Eu comecei a escrever com 16, logo no segundo ano do ensino médio, que eu comecei a escrever. E eu comecei a escrever nos intervalos assim, das aulas. Aí depois veio um trabalho que eu tinha que fazer de algum autor. Aí eu acabei fazendo sobre o Augusto dos Anjos. Aí dali pra frente que eu comecei a escrever. Poesia, texto, isso tudo. O que te inspirou foi começar a fazer o trabalho do Augusto dos Anjos. É, Augusto dos Anjos. Foi dali que eu comecei a escrever, porque tinha que escrever um poema ou um texto sobre aquele autor. Aí eu acabei fazendo um poema, aí foi dali que eu comecei a escrever. A escrever. E ele é um poeta ou ele é um escritor de romance? É um poeta, escritor, É poeta brasileiro? poeta brasileiro. E você tem o poema que você escreveu para o trabalho? Você guardou? Você perdeu? Eu acho que eu tenho, só até queria pegar. Pode ir lá? Hum? Já tenho. Vou pegar ele e já vem. Tá. É no mesmo caderno que eu comecei a escrever, que eu escrevi esse. Você quer que eu leia? Sim. Fala. É mais uma releitura sobre o que foi o trabalho dele, a poesia dele. Augusto dos Anjos, ou também Doutor Tristeza, ou ainda Poeta da Morte. Com fortes poesias do supremo modernismo ao simples realismo do materialismo, poeta sombrio, que engajava o romantismo em relação ao amor e os mais profundos sentimentos. Aclama a percussão para a natureza, a formação dos ismos, para me inspirar o eu de Augusto. A melancolia dos desajustes poéticos e as palavras. Aos versos que aí vão serão versos escritos por gratidão. Augusto, paraibano, poeta brasileiro, mostrava nas suas poesias a tentativa da crua realidade, rebuscando excessivamente a poesia pré-modernista aos padrões da época. A linguagem poética se emerge na a linguagem poética se remexe na submersão das palavras. No pré-modernismo de Augusto, ele rejeitava qualquer tendência, embora passasse por todas elas. Percussor do modernismo, incorporava algo inquietante, algo novo. Para Augusto, a arte está no sentido de ser, a percussão pungente do prazer. Isso daqui é um bem antigo mesmo que eu fiz. Foi desse Esse daí que surgiu. Foi. foi o primeiro poema que você escreveu. É, Foi. você tirou uma nota boa, né? Foi? Você tirou uma nota boa, né? Tirei. Ainda tinha que declamar ele. Então, tive que tirar. Então, eu, eu, eu tinha separado o seu poema, O Fogo nos Racistas. Sim. Você tem ele fácil aí? Não, ele só tem o celular. Então, porque eu queria ler Esse não ele. tem Posso escrito no ler ele? papel. Pode? Então, vou olhar para cá porque tá no Tá. computador aqui. Trago no olhar, nos olhos cansados, doídos, sentidos de esperança. Mesmo nos caminhos temidos, percorridos, trajados, no peito preto atingido. Mas nos é inalável. A força eminente que corre nas veias, presente, me veja ser reluzente, onipresente. Nesse passo nos faz, destemidos, fugindo no fundo da garganta, o grito vertente, poente, alaridos. Você não nos verá acuados, muito menos escondidos.
para a história e está pendente há mais de 500 anos, invadido, compensa, retirado dos índios, pelas mãos dos brancos, sucumbido. Ó pátria amada, dos filhos desse povo, sementido, és de mão assassina, acometida pela capitania, que se abate e gosta a democracia. Mas aqui nós não nos calaremos. O fascismo impregnado, nós destruiremos. E esses olhos se erguem, com sangue a mil, fogo nos fascistas e em todo o seu conjunto. Então, eu Show. posso te falar aqui que eu achei? Pode? Assim, quando fala aqui, ó, eu vou voltar aqui. Ó, pátria amada, espera. Ó, pátria amada dos filhos deste povo. Parece um hino, sabe? Quando eu li assim, É referência. eu lembrei do hino nacional, até comentei. Peguei essa E é parte muito para bom. mudar um pouco. Fala. Você conhece a música do Djonga, que fala fogo no fascista? Sim. Foi daí que você tirou? O fogo no Foi? fascista? Foi. Foi Foi daí daí que você mesmo. tirou? Foi. E... Sim, peraí, como assim? Você é negra, né? Mulher. Uma mulher negra. O que você acha? Você já sofreu racismo? Olha, a única lembrança que eu tenho sobre ter sentido assim na pele era bem mais nova, que eu estava em algum lugar público com parentes meus e eu lembro de estar, sabe, se sentir sendo seguida. Uhum. Eu devia ter o quê? Uns 10 anos, 11, por aí. Mas ainda lembro de sentir essa sensação, sabe? Mas depois de mais velha, eu nunca tive nunca sofri nenhum racismo. Assim, eu acho isso porque de Sim. todos os lugares que eu passei, as escolas, os cursos que eu frequentei, eu sempre fui muito inclusa a tudo. Então, sempre tive pessoas muito boas do meu lado, nesses lugares. E como que você vê esse momento da luta assim, contra o racismo, né? O movimento Vidas Negras Importa, assim, o que você tem achado? Cara, eu acho isso muito importante, pelo que está sendo agora. E depois da morte do George Floyd lá, eu acho que precisou daquilo para muitas pessoas aqui do Brasil, da sociedade branca, que eu digo, pelo menos uma parte delas abrir os olhos para o que acontece aqui no Brasil e sentir a diferença que entre eles e a gente é totalmente diferente, que eles têm um privilégio já dado a eles pela cor da pele. E eu acho que isso abriu os olhos de muita gente para isso e eu espero que continue, né? Porque a nossa luta é diária, todos os dias, e a gente luta pela sobrevivência. Então, eu acho que isso é muito importante para todos nós. Porque, assim, pô, aconteceu com o George Floyd lá, né? É uma coisa que É, acontece aqui, eu acho aqui que, assim, até diariamente, bem mais, diariamente. bem mais. E a gente não faz nada, né? É, porque Acontece. É uma para coisa qualquer pessoa, qualquer preto é visto como bandido, né? Ainda mais se estiver na rua à noite e sozinho. Então, é como dizer, é um alvo fácil para quem quer que seja. complicada. E. Deixa eu ver aqui. Por que você escolheu técnica em meio ambiente? E o que que aprende em técnica em meio ambiente? Na verdade, nem foi uma escolha assim de pensada antes, sabe? Eu acho que apareceu para mim. E algo que eu gosto, né, sobre meio ambiente. Então eu fiz. Tipo, não é algo nem que eu pense em fazer como seguir carreira futuramente. Mas eu quero estar engajada nesse meio, sabe? E técnica em meio ambiente estuda tudo. Ah, faz aplicações de leis ambientais, faz sobre. Você pode trabalhar em posto de gasolina, em mapeamento de resíduos ambientais, em tudo. E também pode trabalhar com subindo as serras para fazer a coleta
das árvores que tem lá e fazer corretamente o processo que deve ser feito lá em cima. Então é uma área bem grande que abrange muita coisa. Isso é